Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Pod Crente. Vocês estavam com saudade do Pod Crente, né? Então vamos lá. Hoje a resenha é maravilhosa. Estamos aqui para um Pod Crente com o pastor Nuno, pastor da Igreja Batista Lagoinha de Carlos Barbosa. Está aqui essa presença ilustre. Tudo bem, pastor Nuno? Glória a Deus por isso, meu irmão. Seja bem-vindo. Obrigado a você que está nos assistindo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, né, pastor Nuno hoje veio trazer um testemunho maravilhoso, fortíssimo, né? Vamos falar sobre Eliseu, nessa noite aí, esse profeta aí, tudo a ver com esse homem é homem de Deus, cheio do fogo de Deus, veio aqui trazer o seu testemunho hoje. E a palavra sobre Eliseu, que nós vamos ali tratar neste Pod Crente hoje, está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, só contextualizando aqui, né? Então, deixa eu coçar aqui, gente, pelo amor de Deus. Tá? Só contextualizando aqui, tá? O profeta Elias estava debaixo do mau tempo, sofreu uma perseguição terrível. Ali foi perseguido por Jezabel, uma mulher ali assassina de profeta, mulher de um rei frouxo. E ele estava ali debaixo do mau tempo, se escondeu em uma caverna. Né? Teve todo esse contexto aí de perseguição, mas Deus em todo tempo foi com ele. Leia lá, 1 Reis, capítulo 19, não vou te explicar a Bíblia toda agora nesse pouquinho de tempo que nós temos, mas só contextualizando. Até então que o Senhor conduziu Elias a encontrar um homem extraordinário, a qual o Senhor levantaria com grande poder, com grande unção, chamado Eliseu. Então, o profeta Elias iria ali levantar, né, um novo profeta que seria usado naquela dispensação. Esse homem chamava-se Eliseu. Né? Então, lá, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, diz assim: Elias partiu rapidamente dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. E essa palavra, pastor Nuno, né? Esta é a palavra do teu testemunho, né? Olha, o nosso amigo Eliseu, eu gosto de chamar os profetas de colega, né? Eu gosto de chamar os profetas de meu colega. E Elias foi um grande homem de Deus. Nós entendemos isso. Isso aí. Elias tinha acabado de passar por uma situação onde ele matou profetas de Baal e ele fez o ápice do seu ministério, na verdade, isso aqui, né? Ele debochou dos profetas de Baal. Nós vamos ver que alguns capítulos antes, Elias diz assim: chama o teu Deus, vamos ver se ele bota fogo no holocausto. Vamos ver se ele bota fogo nessas lenhas que estão aqui. Só que ele pega um balde de água e joga água na lenha que ele estava. E ele diz assim: agora eu vou chamar o meu Deus. Quem sabe o teu Deus está surdo. E aí ele manda e fogo do céu desce e queima o holocausto. Elias mostrou a que veio, né? Mostrou quem era o Deus dele. E ele disse assim: agora eu vou matar esses caras. E puxou a espada e matou todos eles. Raça deles. E aí a mulher, a baita de uma rainha, né, que era para ser a defensora, era para ver, irmão, então Deus é o Senhor. Se ela pudesse, ela matava até o Deus dele, né? Pudesse, fazia isso. Mas Elias, ele se encontra agora numa depressão, no meio de uma caverna, e o Senhor vai mandar ele sair de lá. Sai da caverna, Elias. Sai de lá. E aí ele se encontra com Eliseu, o personagem que a gente vai falar nesse Pod Crente maravilhoso. Eliseu, aqui nesse início, onde ele diz: só deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe, eu sempre gostei de agarrar meu pai e minha mãe. Até o dia de hoje, quando eu vou lá na casa do meu pai, eu me penduro no pescoço dele, encho ele de beijo. Me lembro que o meu pai, ele chegava, eu trabalhava numa oficina de moto, quando eu tinha dos 15 aos 18, 14 aos 18 anos, e meu pai, eu tava fedendo a graxa. E o meu pai chegava e dizia: cadê meu gurizinho? Eu chegava e abraçava e beijava o meu pai. Ele nunca deu bola por eu estar fedendo a graxa. Né? Então eu entendo Eliseu nessa parte: poxa, deixa só dar um beijo no meu pai e na minha mãe. E quando ele diz isso, ele se despede dizendo assim: olha, eu vou, mas eu tô voltando, tá, Elias? Você me espera aqui. Eu vou lá, mas ele carneou o boi.
ele pegou a parelha que ele tinha e serviu de lenha. Eu vou fazer um churrasco de despedida. Por quê? Eu vou queimar tudo que me prende no passado. E não era um passado tão distante, era o presente dele naquele dia. Só que ele está dizendo, eu vou queimar tudo que tem aqui. Vou quebrar os ciclos, né? Vou quebrar os ciclos. Para mim poder dar um start na minha vida a partir de agora. Porque agora eu não sou mais aquele que mexe com parelha de bois. Eu sou um auxiliar de profeta. E é sobre esse cara que a gente vai falar. Meu Deus, é tremendo isso, né? É tremendo isso. E essa história é parecida com a tua, né? Essa virada de chave aconteceu contigo, né? Então, tu teve que tomar essas mesmas medidas, tu também... tu optou, né? Tu escolheu, tu aceitou, entendeu esse chamado e foi lá e quebrou teus vínculos também. E detalhe muito importante, gente. Pastor Nuno era barbeiro e nós estamos aqui na resenha do Barbeiro Crente. Pastor Nuno era barbeiro, ele tinha uma barbearia na cidade de Carlos Barbosa, né? E ele veio de uma carreira na barbearia e chegou um dado momento em que ele fez uma escolha, né? Ele teve que fazer uma escolha, então essa mesma escolha, com certeza foi lá, beijou os pais, com certeza foi lá, encerrou aquele vínculo, aquele ciclo, né? Queimou os carros, porque eu acompanhei, eu vi vendendo aquelas cadeiras, fiquei com vontade de comprar aquelas cadeiras naquela época, né? Ali vendendo as cadeiras para seguir o ministério, para seguir ali essa vida de profeta que tu tem sido, né, pastor? Então, queremos saber os detalhes. Vamos lá. Sabe que Deus tem muita misericórdia, né? Deus trabalha com misericórdia. E uma coisa que o nosso pastor André fala é, quanto mais você vai subindo alguns degraus de responsabilidade, menos misericórdia você tem direito de ter. Então, eu entendo isso. Entendo que quanto mais nós buscamos a Deus e mais íntimos somos dele, menos misericórdia nós alcançamos. Porque nós entendemos num vínculo de amizade. Você vai ter menos misericórdia de um amigo que é teu irmão, que tu entende como isso, não é verdade? E eu fiz uma promessa para Deus vamos dizer assim, há 13 anos atrás. 13 anos atrás eu fiz uma promessa para o Senhor que era, eu te entrego tudo. Eu usei essa frase para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu te entrego tudo. Mas o meu tudo, Ney, na época era um cadete azul, era 3 camisas sociais, 4 gravatas e um par de sapato. Meu Deus. Era tudo que eu tinha. O tudo não era muito, né? O tudo não era muito, mas era o tudo. Eu dizia, Senhor, eu te entrego o meu tudo. E tinha um amigo meu, que também pregador da palavra, e dizia assim, não, cuidado com as promessas que você faz para Deus. Deus cobra. Eu falei, eu quero que ele cobre. Eu abro mão de tudo o que eu tenho. E tudo que eu tinha era isso. Só que passou-se tantos anos. E chegou um momento onde eu tinha uma esposa, um filho, uma barbearia, que eu fiquei 10 anos como barbeiro. Eu fazia mais de 100 atendimentos, só eu, mais de 100 atendimentos por semana. Uau. Eu tinha uma agenda muito procurada. Né? Se eu quisesse começar às 6 da manhã e fosse embora meia-noite, a minha agenda estava cheia, assim. Deus me abençoou nesse formato. Só que, quando as coisas começaram a acontecer no reino de Deus, para caminhar para a obra de Deus, o Senhor começou a me trazer na memória. Eu me lembro da promessa que você me fez. Uau! E parece uma coisa de doido, mas numa das primeiras vezes que eu vim ministrar aqui em Montenegro, dessa cidade maravilhosa que eu amo tanto, o Espírito Santo, enquanto eu ministrava, ele soprou no meu ouvido, dizendo assim, tá na hora de me entregar tudo. Meu Deus. E eu me recordo que quando eu desci e dobrei meu joelho para entregar aquela ministração em oração, eu me prostrei aos pés do Senhor e eu falei, Senhor, nesse dia eu estou te entregando o meu tudo. Nesse dia eu te entrego tudo, eu te entrego o que o Senhor pedir, eu estou entregando. E o Senhor só soprava, então eu quero tudo, eu quero tudo. Eu não recebia nada da igreja, né? A igreja estava funcionando, estavam os cultos abençoados, a agenda cheia, e encontrando momento e tempo, estava uma loucura, estava uma doideira. Claro. E o Espírito Santo dirigindo aquela palavra, e como é que eu vou falar isso para minha esposa? Como é que eu vou chegar para minha esposa? O meu filho, ele tem autismo nível 1 de suporte, então tem terapias que mesmo com plano de saúde se tornam caros, né? Se tornam caros, valores às vezes que nos assustam demais. Mas eu tinha coisas a pagar, tinha situações, tinha responsabilidades. E o Espírito Santo só dizia, eu te entrego, eu só peço o teu tudo. Foi o que você me prometeu. Passou um mês, eu não falei nada para ninguém.
um irmão me procura na igreja. E ele disse, pastor, nunca aconteceu durante tanto tempo como empresário. Eu passava por uma situação difícil financeiramente num mês. Contratos que eu tinha acabaram sendo cancelados, oportunidades que estavam rolando acabaram sendo cortadas. E o Espírito Santo começou a falar comigo e disse assim, eu te pedi tudo. E eu não levei em consideração aquela palavra naquele momento. Passou 2 dias, um outro irmão me procura, pastor, eu estou apavorado. Estava tudo certo, mas esse mês as coisas começaram a fechar as portas e eu não sei se eu vou conseguir pagar o aluguel do prédio onde eu estou. Eu pensei, mas que estranho. Passou mais um dia, ou se eu não me engano foi no mesmo dia, em outro horário, o irmão falou, pastor, ora pela minha situação financeira, porque alguma coisa aconteceu. E foi onde o Espírito Santo me relembrou. Enquanto você não entregar o tudo que você prometeu, vai ter gente, sobre o teu cuidado, que vai sofrer as coisas que eram para você sofrer. E eu pensei assim, não, peraí, tem uma coisa estranha aqui, cara. Tem uma coisa muito estranha. Tu me amas, Pedro, então apacenta minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E foi aonde eu chamei alguns líderes que caminhavam muito próximo. Eu falei assim, olha, o Espírito Santo tem falado comigo. Eu não falei com a minha esposa ainda, mas eu vou falar com ela. E ora pela minha vida. E não falei o que era para orar. Só pedi para eles orarem pela minha vida. Cheguei para minha esposa e falei, meu amor, o Espírito Santo tem me dirigido a essa situação. E aí eu fui para São Paulo. Fui para São Paulo e o Espírito Santo fala comigo de uma maneira muito forte lá. Eu volto. Estou preparando uma mensagem para o final de semana e chegou o dia de pregar. E aí veio aquilo que o Espírito Santo traz, eu acredito, especialmente para esse vídeo de hoje. Eu estava com um sermão pronto e eu me lembro do título, que é Ele Escreveu para Você. E eu tinha passado todos os versículos para o pessoal da mídia, tudo certinho. Quando eu estou me preparando para subir no altar, o Espírito Santo fala comigo, hoje você não vai ministrar o que você estudou, você vai ministrar o que eu colocar no seu coração. E aí ele me deu a palavra de 1 Reis, agora 2 Reis, aonde existe uma viúva com os filhos em casa, ela tinha um pouquinho de azeite. E Eliseu. E enquanto eu ministrava aquela palavra, o Espírito Santo falava comigo, está na hora de você me entregar tudo. Está na hora de você me entregar tudo. Está na hora de você me entregar tudo. E enquanto eu ministrava, eu fiz uma aliança com a igreja. E eu abri meu coração e eu falei, olha, meus irmãos, o Espírito Santo tem me dirigido a esse momento. Então agora eu estou fazendo uma ação pública diante de vocês. Meu Deus. Eu estou abrindo mão da minha barbearia, porque quando a gente é empresário, você quem sabe é empresário, está nos assistindo, sabe que quando nós montamos algo, nós queremos que as coisas funcionem sem a gente estar presente. Né? E na minha cabeça, eu vou sair da barbearia, mas eu vou ter funcionário que vai trabalhar e eu vou ter renda em cima daquilo. Só que eu tinha feito uma promessa que eu entregaria tudo para o Senhor. Aí que me pegou, porque os funcionários que eu tinha preparado, profissionais muito bons, que estão trabalhando até hoje, eu vou abrir meu negócio. Eu vou sair daqui e vou abrir uma barbearia para mim. E assim foi. Quando eu tomei essa decisão, os empregados também saíram, né? Os colaboradores da barbearia saíram da barbearia. Se tu vai sair, nós vamos sair também. Saíram também. Então, eu não consegui dar seguimento na barbearia. Não consegui fazer isso. Aí eu entendi. Tá na hora de queimar as carroças, queimar os ciclos, abrir mão disso, para que o Senhor possa trabalhar na minha vida da forma que Ele bem entender. E desde o momento que eu saí, que eu abri mão, o Senhor tem cuidado da minha vida, tem cuidado da minha casa, tem cuidado da minha família. Testemunhos inúmeros que já aconteceram, que se a gente começar a falar aqui, quem sabe a gente demora mais 2, 3 vídeos. É verdade. Não. Entretanto, o cuidado de Deus tem se estendido porque, não por uma promessa que Ele me fez, mas uma promessa que eu fiz para Ele e que Ele me cobrou e Ele disse, se você me entregar o seu tudo, eu cuido de ti. E para mim é suficiente. Meu Deus, meu Deus. E essa foi a queima dos carros de boi. Essa foi a entrega para o Senhor. Foi a queimada. E nada tem faltado, pastor. Pela misericórdia de Deus e a graça dele se estendendo. Meu Deus, gente. Então é isso que nós falamos. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando nós somos filhos, né? Sim. Filhos, porque nós somos homens de Deus, né? Mas como a figura do filho, ela se revela, né, quando nós entendemos o chamado, quando nós ouvimos a voz do Senhor e nós resolvemos realmente, né? Ontem eu ainda conversava com alguns irmãos sobre ser filho, né? Quando o filho, a figura do filho dentro da Trindade, ele já havia entregado a sua vida lá antes da fundação do mundo, né?
E por causa de ele ter vindo, Deus ele sempre tem uma carga poderosa de multiplicação em cima das entregas, né? E é isso, Eliseu foi lá, queimou os carros. Deus colocou uma carga de glória, de poder sobre Eliseu, ainda maior do que estava sobre Elias. E não se vê nenhum rei perseguindo Eliseu, não se vê nada. Então, assim, ó, ele teve um legado, né, daquele profeta, do profético de Elias, e ele cumpriu uma carreira maravilhosa, mas a palavra nos diz que a carga de glória e de poder de Deus que veio sobre a vida de Eliseu, de honra até mesmo, foi tremenda, foi poderosa. Se a gente seguir lendo ali, né, não somente a viúva, diz que sobre os ossos de Eliseu depois, né, os próprios ossos de Eliseu estavam impregnados de uma glória, de uma unção, de um poder, que um soldado foi jogado sobre os ossos de Eliseu e ressuscitou. O soldado de guerra foi largado do corpo dele e ele ressuscitou. Então, assim, a multiplicação de unção, de graça, de poder que vem quando um filho tem a sua entrega, né? Então Jesus é a prova disso também, né? Ele se entregou, e por causa disso, por causa da entrega de Jesus, né? Todos os outros tornaram-se filhos. Todo aquele agora que nele crê se torna filho, é dado o poder de ser chamado filho de Deus. E isso é trazido para a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida como filhos de Deus, a multiplicação que vem sobre isso, né? A dupla honra que vem sobre isso, né? O que o Senhor tem feito com a sua vida lá em Carlos Barbosa, a multiplicação de vidas, a multiplicação de almas, tua igreja crescendo, as pessoas se entregando para Jesus, né? Não tem a ver com uma placa. Não tem a ver com uma placa, não tem a ver com uma denominação, tem a ver realmente com o que Jesus tem feito com a sua vida, pastor. Né? Tanto que hoje o Senhor está aqui, né? Porque é tremendo ver a unção que o Senhor colocou sobre a sua vida, pastor Nuno. E é interessante para o nosso meio, para o nosso contexto, para o nosso cenário, né, de sermos barbeiros crentes, né, e entender que não importa se você é um barbeiro, se você é um bancário, se você... A questão é a seguinte: nem sempre o Senhor vai pedir, olha, não existe uma regra, nem sempre o Senhor vai pedir, olha, me entrega tudo. Se você fez essa promessa, provavelmente, né, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Isso é o que a palavra diz, né? Mas às vezes pessoas que não votaram nada e o Senhor pede, como por exemplo, Abraão não prometeu Isaac, mas o Senhor pediu algo para exercitar o coração e a entrega de Abraão. Muitas vezes, particularmente, o Senhor ele age como quer, com quem ele quer, né? Talvez o Senhor vai pedir o teu emprego. Talvez o Senhor vai pedir a tua casa. Talvez o Senhor vai pedir que você se mude de cidade, né? Mude de estado, mude de lugar. O Senhor vai falar conosco. O Senhor sempre fala conosco. Sim. O Senhor nos dá direção. Mas o grande ponto é que obedecer nos traz uma carga. Claro que a gente não obedece de olho na recompensa, mas nos traz uma carga de multiplicação tão grande, né? E de honra ao próprio Deus, né? De glória ao próprio Deus, porque são filhos que são multiplicados, são vidas que é multiplicado, é o reino que é expandido quando uma obediência, quando uma entrega acontece, né? Sabe que quando Eliseu ele pede porção dobrada do espírito de Elias, e Elias diz, olha, tá pedindo coisa... Dura coisa me pediste aqui, meu irmão, né? Só que logo no início do ministério de Eliseu e Elias, essa associação, Elias dizia assim, fica aqui, Eliseu, eu vou para tal lugar. E Eliseu, não, eu vou contigo. Ele chegava no lugar, na escola de profetas da região, e os alunos dos profetas diziam assim, teu mestre vai te deixar. Vai deixar sim. Eu mudava de região, Eliseu, fica aqui, eu vou ir para tal lugar. Ou não, eu vou contigo, compra um ticket, dá passagem para mim também. E ele acompanhou em todos os lugares. Porque havia uma condição, né? Havia uma condição. Se tu vires quando eu for. Exatamente. E ele não queria ratear, né? Não queria ratear. Ao momento que, quando veio carruagem de fogo e tudo mais, e foram separados ali, a capa de Elias cai e Eliseu pega, os alunos dos profetas observavam e diziam assim, será que vai estar sobre Eliseu a mesma unção que estava sobre Elias? Então a primeira coisa que Eliseu fez foi largar a capa e o Jordão se abriu para ele passar a seco também. Então todos já sabiam, não foi um ano depois, foi no mesmo dia. Aquilo que estava sobre Elias está sobre Eliseu, mas eles não sabiam que era uma porção dobrada.
Ninguém sabia, até o momento que as coisas foram acontecendo. E se nós pegarmos relatos, a gente vai ver que os milagres que Eliseu fez foi exatamente o dobro. Mas tinha parado no número 15. Não deu bem certinho o dobro. Não foi bem certinho o dobro. E foi. Porque quando ele estava morto, os ossos dele estavam lá e lançaram o soldado. E aí, pum. Então tá, um contou para depois da morte ainda. Que unção é essa? Para que todos entendam, né? Que não era Elias e nem Eliseu. Não era. Né? Que não era Paulo, que não era Pedro. Né? Mas é Jesus de Nazaré, é a unção do Senhor, é a presença do Deus vivo, né? Não é o Nuno, não é o Ney, não é o pastor Thomas, não é André Valadão, não é, seja qual for o grande homem de Deus, né? Billy Graham, não é a unção do Deus vivo, é a unção do Senhor dos Exércitos, é o poder de Deus que era, é e será eternamente, até para sempre, né? Não vai ter limite isso. A unção que Eliseu admirava, a unção que Elias carregava, se tornou uma porção dobrada para ele. Então, na cultura judaica, o primogênito tem direito ao dobro de herança, a uma porção dobrada. Então, quando Eliseu se viu naquela situação, ele entendeu, peraí, cara, eu sou filho desse cara, eu sou o filho ministerial desse cara, eu admiro a unção dele, não é porque eu admiro que mereço, mas é porque ele falou, o que tu quer? Exatamente. Então, quem sabe as pessoas que estamos assistindo, o Senhor já falou para elas, me pede que eu vou te dar. Jesus diz isso, cara, me pede e vai ser dado, bata e vai ser aberto. E quem sabe você não está recebendo que você não está batendo. Quem sabe você não está recebendo que você não está pedindo ao Senhor. E Ele está dando mais uma oportunidade hoje, nesse dia maravilhoso. Pede, que Ele está querendo te dar. E Elias deu essa condição para Eliseu, e Eliseu pediu e recebeu da parte do Senhor, e isso aqui é um desfecho precioso, que é o início do ministério de Eliseu e o fim daquilo de Elias, que mais para frente, lá no Novo Testamento, a gente vai ver João o Batista com a unção. Com o Espírito que habitava de Eliseu. Elias e Eliseu ali. E isso é maravilhoso. Trata-se de algo profético, né? Muito profético, fluir no profético. A igreja, né? Talvez muitas pessoas, né, a maioria das pessoas que talvez estejam nos assistindo são cristãos, né, mas eu sempre digo, nós não estamos aqui representando uma placa e muito menos uma religião. Sim, né? Nós estamos aqui falando sobre um propósito eterno de um Deus que é Espírito, né? E é disso que se trata, né? A igreja, o corpo de Cristo, o corpo cósmico e espiritual de Cristo, a igreja, ela carrega nela uma unção profética, né? A igreja, por isso ela é a noiva de Cristo. A igreja, ela tem um útero profético, onde vidas se geram, onde vidas se multiplicam, onde pessoas nascem, onde tudo acontece. Existe uma atmosfera profética, e é esse Espírito que estava sobre Elias, é o Espírito Santo de Deus que cumpre e fecunda todas essas coisas dentro da igreja e sobre as nossas vidas. Isso é tão tremendo, isso não há palavras para expressar isso, né? E é justamente esse o propósito, né, de nós termos um pó de crente, é que esse Espírito profético alcance as vidas. Alcance as vidas, alcance você que está aí hoje talvez procurando, rolando o dedo ali, procurando o que olhar, o que pensar, não sabendo uma direção a qual tomar, não sabendo qual ciclo fechar, ou pensando até mesmo em dar um fim em tudo, quem sabe. Não é o fim. Talvez agora você está nos assistindo, agora seja o começo. Quem sabe agora é o momento então realmente, não de você dar cabo na sua vida, mas de você dar cabo nos ciclos que você deixa para trás, nessa vida talvez de pecado, nessa vida de depressão, nessa vida de mentira, de adultério, de drogas, seja lá o que for, onde você esteja inserido, atolado, sendo segurado, sendo oprimido. Esse é o momento de você dar fim nisso. Esse é o momento de você queimar essas carroças, de você deixar esse cheiro de carne queimada subir nas narinas do Senhor e se pegar. Mas não apareceu nenhum Elias aqui. Apareceu sim, estamos aqui, chamando você, vem porque o manto profético está sobre a sua vida. O manto profético, a presença do Espírito Santo que está aqui nesse lugar, está se estendendo sobre a sua vida hoje.
E você está sendo alcançado pelo mesmo manto, pelo mesmo Espírito, pela mesma palavra profética que Eliseu um dia foi alcançado. Se você está nessa situação, queima hoje, deixa tudo, se despede do que você tem que se despedir. E vem, vamos andar com Jesus, vamos seguir nessa vida doida. Isso é vida louca. É vida louca. Isso é vida doideira. louca. É doideira. E para mim encerrar, eu creio minha parte. Amém, pastor. Nós nunca vamos ver Eliseu dando desculpa, mas eu queimei as carroças lá atrás. Ah, mas eu queimei as carroças, o senhor não vai cuidar de mim? Cobrando de Deus não, nada? Não. Trocando? E é algo que eu aprendi. Desde o momento que essa decisão veio, né, de eu sair da barbearia, sair de um atendimento de sucesso, vamos assim dizer, em nenhum momento eu cheguei para Deus quando eu olhei para minha despensa vazia, porque isso aconteceu. Quando eu olhei para a frigideira e não tinha um bife para colocar lá dentro, né? Eu nunca cheguei para o Senhor e disse assim, Senhor, mas eu saí, eu abri mão. Foi para isso, Senhor? Não. Tu me pediu meu tudo? Não, em nenhum momento, nem passou pela minha cabeça. E eu creio que nem passou na cabeça de Eliseu fazer isso. Porque ele sabia que o novo de Deus já era realidade. O novo de Deus é real, meu irmão. E o novo de Deus, você pode não saber, mas ele já está acontecendo. Quando você parou para assistir, chegou até aqui agora nesse vídeo, meu irmão, saiba de uma coisa, o Senhor, através do seu Espírito Santo, está te trazendo uma oportunidade de dizer assim, ó, eu estou queimando a carroça desse vício, eu estou queimando a carroça desse pecado oculto, eu estou escondendo isso há 15 anos, mas o Senhor está te dando um privilégio essa noite. Queima e não olha para trás. Afunda o barco, queima a carroça, não olha para trás, porque para frente, aonde Ele está, é o melhor lugar para você estar na presença dEle. Que Deus te abençoe. Meu Deus, meu Deus. O senhor pode orar por esse povo que está nos assistindo e nós vamos encerrar então. Amém. Senhor Jesus, diante da Tua presença nós estamos e te agradecemos por cada um daqueles que aqui estão assistindo até esse momento, encerrando esse vídeo tão precioso na Tua presença. Nós celebramos ao Teu nome, honramos a Ti e nós pedimos que cada coração, cada pessoa que está se colocando diante da Tua presença, quem sabe colocando a mão no seu coração agora, com lágrimas nos olhos, lembrando de coisas que estão aprisionando elas no passado, a partir de hoje nós liberamos uma palavra de liberdade. Correntes e amarras presas em carroças, em barcos, nesse momento estão sendo dissipadas. Em o nome do Senhor Jesus, a palavra que nós liberamos agora é: o novo de Deus é real, o novo de Deus está acontecendo e isso que está te amarrando não tem poder sobre a tua vida e nunca mais você vai olhar para trás, nunca mais você vai voltar para o barco, nunca mais você vai voltar para essas carroças porque você está queimando isso. Pelo nome de Jesus nós oramos, abençoamos e profetizamos vida sobre cada um dessas pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por ter acompanhado mais um Pod Crente aqui na nossa resenha do Barbeiro Crente. Uma semana maravilhosa. Envie esse vídeo para alguém, para poder abençoar a vida de alguém com esse vídeo maravilhoso, né? E se você esperou até aqui, eu não falei antes, mas eu vou falar. Clica no sininho, se inscreve no nosso canal, envie esse vídeo para alguém. Que Deus te abençoe. Uma semana maravilhosa.